boa noite. Começa agora o Jornal do Aventureiro. Eu sou Ramon e comigo na bancada o Cais do Terra dos Mundos. E aí, Cais, beleza? Beleza, boa noite. Boa noite, boa noite. Conseguiu manter a seriedade até o máximo que você conseguiu, né, cara? Mais ou menos. Tá bom, tá bom. E pra começar eu tenho que avisar pra vocês que esse é o episódio piloto. A gente tá retornando com o Jornal do Aventureiro, que é o nosso projeto de comentar as notícias do mundo do RPG. E sempre com um convidado e vocês aqui que estão no chat com a gente. Então preparem-se que vez ou outra, ainda não tem uma agenda fixa para ele, mas vocês vão passar a ver mais do Jornal do Aventureiro aqui. O Márcio pediu para eu dar um recadinho antes da gente começar. Hoje a gente lançou a primeira pesquisa do Perdidos no Play. Tá no nosso Facebook. Eu vou colocar o link também aqui no YouTube para você que está assistindo pelo YouTube. Então é rapidinho, são 10 perguntas. Você ajuda a gente pra caramba a ver o que a gente está fazendo de conteúdo, ver o que a gente pode melhorar, o que vocês mais curtem. E quem puder entrar lá e responder a pesquisa, nós agradecemos de montão. Valeu, brigadaço, gente. Falando nisso, eu vi, eu tava no trabalho, eu vi quando saiu a pesquisa, acabei na correria não respondendo, mas dei uma passada por cima. E já vou deixar aqui a pergunta: vocês vão divulgar alguma coisa, alguma informação dessa pesquisa? Vai ser pública ou pelo menos para os outros produtores de conteúdo de RPG? Vai. Eu vi que tem perguntas bem, não só sobre a stream do Perdidos no Play, né? Tem coisas gerais, assim, de evento, de sistemas e... A nossa ideia mesmo é entender os gostos do nosso público e depois a gente vai divulgar, assim, os resultados, né? A gente vai dar um tempinho, não sei quanto tempo que a pesquisa foi idealizada pelo Márcio. Eu não sei ainda quanto tempo ele pensou em deixar ela rodando, né? Mas depois que a gente fechar, a gente vai compilar os resultados e vai divulgar. Eu acho até que a nossa ideia é fazer uma stream abrindo os resultados, aí a gente chama a galera para participar com a gente e a gente vai debatendo o que, isso é interessante. O que a galera respondeu. E é bacana, cara. É bacana porque teve um engajamento maior até do que a gente estava esperando. Isso é bem legal. Acho que o Márcio tinha mais de 100 já respondido, assim, foi bem legal, cara. E você é um dos caras que bate muito nessa tecla de que falta uma pesquisa, falta entender o público, e eu concordo, assim, tipo, a gente não tem muito isso, assim, a gente, infelizmente, e até para as editoras acho que faz muita falta, a gente não sabe um número sequer aproximado de quantas pessoas jogam RPG no Brasil, assim, enquanto nos Estados Unidos tem uma ideia muito, muito boa sobre venda, sobre pessoas que estão engajadas no hobby, aqui a gente não tem. Então fica até difícil para investir, né? Para a galera entrar de cabeça nesse mercado. Porque a gente na verdade a gente é um nicho, né, muito específico, e aí a gente fica meio que sem noção o que vale no geral. Por exemplo, a galera pega os parâmetros lá de financiamento coletivo e tal, as pessoas querem saber se vale pra gente a mesma regra que vale para um público grande, por exemplo, sei lá, dos games digitais e tal, e a gente não tem muita ideia. Inclusive até acho que a gente colocou uma pergunta que ela fala sobre os eventos de RPG, né? A gente vê o público falando que quer mais eventos de RPG, só que a gente não sabe muito a forma que eles querem. Aí a gente botou lá várias coisas, se é o que ele prefere no evento, se é gratuito, se é a quantidade de mesa, para ter uma ideia mesmo, porque não tô falando nem só dos eventos grandes, tipo Diversão Offline e o World RPG Fest, não, mas os encontros que a galera faz aqui no Rio tem bastante, eles são muito variados e às vezes a gente nota que a quantidade de público varia muito de um mês para o outro. Então, entender mesmo o que faz a galera ir nesses eventos e o que não faz a galera ir. Acho que é bacana, cara. Então, quem puder... É bem interessante. E, cara, até queria comentar isso. Você falou algo e eu notei, pelo menos no World RPG Fest, eu encontrei muita gente
que eu sei que produz ou que é engajada com RPG, assim. Eu acho que boa parte, assim, cara, vou chutar aqui, mas eu acho que pelo menos 1/3 do público do World RPG Fest eram pessoas que eu, tipo, eram muitos rostos conhecidos, assim, não necessariamente pessoas que eu converso, mas que eu conheço de grupos de RPG, né, do Facebook e tipo, você vê, assim, eu senti falta do grande público mesmo, só eu acho que pro RPG bombar tem que, sabe, massificar o hobby, assim, não só a galera super engajada que tem que ir nos eventos. Exatamente, né? cara. Eu acho que falta alguma forma a gente conseguir atingir público novo, mas embora o público novo, que nunca tinha contato com RPG de mesa, o Twitch é uma excelente ferramenta, porque Sim. aqui na stream eu vejo de vez em quando sempre aparece, cara, o que eles estão jogando? Uhum. Quando é que o jogo começa? Cadê? Qual é o game que eles vão jogar? E tem sempre a galera que vai explicando o que é o que é o RPG, ou como é que a gente está jogando, e isso é legal. Mas eu sinto que falta algum trabalho, a gente pensar em alguma forma de trazer o cara que jogava das antigas e parou e não voltou mais. Porque senão a gente fica só divulgando as mesmas coisas nos mesmos grupos e impacta sempre as mesmas pessoas. Sim, tem que. E tem que renovar o público, né? O público de RPG, ele é meio envelhecido, assim. Acho que as streams, principalmente as X, que é de longe o mais popular, eu acho que tem ajudado muito. Acho muita gente começando a jogar e tal, por causa dele. Isso é bacana. Isso é bacana. Aliás, eu comecei a fazer a stream do Perdidos no Play, a gente parou um pouco de podcast vendo justamente esse efeito na stream do Azecos. Que era uma molecada que aparecia e queria saber o que eles estavam fazendo. E para eles aquilo ali era uma coisa completamente nova, que eles não entendiam e acabavam ficando ali e se divertiam. E achei isso bacana. Tanto que até acho que em algumas palestras que o Azecos chegou a falar, e até acho que do Encontro Internacional de RPG que eu consegui ir, a gente fala bastante sobre isso. E a forma de transformar o RPG, uma mesa de RPG como entretenimento. Aliás, é uma das coisas que está aqui na pauta que a gente vai passar daqui a pouco, né? Vamos entrar na pauta? Vamos lá. Primeiro item, aliás, eu coloquei ele em primeiro aqui porque é muito importante. Você que está assistindo no YouTube, não sei quanto tempo já passou, mas a gente está gravando isso aqui dia 5 de outubro de 2016. Galera que está aqui no chat, o primeiro item é a campanha de doação de medula para o Dudu, filho do Fernando, da Retropunk. Coloquei aqui na tela para vocês verem, ó. Tem a hashtag medula pro Dudu. Tá lá no site da Retropunk também. Então, quem puder ajudar aí o Dudu, que tá na luta contra a leucemia, o Fernando fica feliz demais, a gente fica feliz demais. Ele colocou nesse post que tá aqui, eu vou colocar para vocês aqui no chat também. Ele explica, né, como que a gente pode fazer para ajudar o Dudu, né, nessa campanha. Quem quiser doar, aqui no Rio tem no Inca, que é na Freicaneca, no centro aqui do Rio de Janeiro. Então, se vocês puderem dar essa força, é importante. Cara, o Fernando é um cara querido demais, ajuda todo mundo no RPG. Então, quem puder fazer essa força aí pro Dudu e pro Fernando, tá, a gente também fica bastante agradecido. Eu tava lendo aqui a notícia. Você não só ajuda o Eduardo, o filho do Fernando, como você pode ajudar outras crianças. Porque se você não for compatível com o Eduardo, você pode ser chamado para doar para outra pessoa, né? Sim, é isso aí. Isso é bem bacana. Cara, infelizmente, eu tenho um trauma na minha vida que eu não posso doar sangue. Eu tenho uma doença hereditária chamada talassemia, é um tipo de anemia no sangue, e eu não posso doar sangue. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que eu acho que faz muita diferença, né? A Roleplayers, eles fazem também um movimento de... Eles fazem uma campanha legal, né? Que eles pegam um dia e aí a galera vai junto. É muito bacana, cara. Queria poder participar disso. Eu sou medroso, eu confesso mesmo, sou medroso. E até para fazer exame de sangue, a última vez que eu fui, eu quase desmaiei, porque a mulher ficou... Sabe quando ela colocou a agulha
e não saía o sangue. Aí ela começava a puxar o tubinho pra cima, o tubinho pra baixo, tubinho pro lado e pro outro. E não saía essa cara, eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar gelado. Aí até me perguntou, você tá passando mal? Eu falei, eu acho que eu tô. Aí só pra acalmar a galera que a Medir já se desesperou. Tipo, a talassemia não. Tipo, tem níveis, né? O nível que eu tenho não chega a ser grave. Mas eu tenho, tipo, algumas deficiências no meu sangue. Tipo, por exemplo, eu não posso andar de montanha russa, que eu posso desmaiar muito mais fácil que as outras pessoas. Em compensação, eu sou imune à malária. Veja só você. Mas eu não posso doar sangue porque, como meu sangue ele tem uma deficiência de oxigênio nele, ele pode ser extremamente prejudicial para pessoas que estão muito doentes ou crianças. Tipo, quem está precisando de sangue é justamente as pessoas que estão doentes. Uhum. Então, o meu sangue pode ser praticamente venenoso para alguém que tá precisando muito, né? Então, por isso que eu não posso doar. Mas isso aí não é nada gravíssimo. O Mr. HB falou o que aconteceu com ele. A enfermeira trocou de braço e o sangue foi tranquilo. Cara, eu quase desisti nesse dia. Mas aí trocou a enfermeira, a mulher trocou o braço também e foi de boa. Mas eu demorei uns 10 minutinhos na outra sala com o pé pro alto pra circulação voltar, cara. E depois as pessoas que falam que doam sangue, você fica fraco, né? Porque tira um bocado de sangue seu, né? Pra doação, tira uma bolsinha considerável. Pro exame não, o exame é ridículo, é um tubinho só, eu que sou um... o exame eu fazia muito mesmo quando eu era criança, justamente quando eu tava descobrindo que eu tinha isso. Mas faz tempo que eu não faço. Eu fiz um tempo atrás porque eu tive dengue, assim, alguns anos atrás eu tive dengue. Eu fiz, tipo, comigo sempre foi de boa. Acho que a maior dificuldade é porque a minha veia é difícil de achar. E aí é aquele sofrimento, né? De ficar procurando a veia e tal. Eu já vou tendo. Acho que a minha veia ela já encolhe. Eu vejo que eu vou fazer o exame de sangue, ela já. Aí já era. Bom, então, quem puder, hashtag Medula pro Dudu, ajuda. Vai ser show de bola. O segundo item na nossa lista aqui são os financiamentos coletivos de RPG que estão rolando. Eu vi galera assim, de influente no RPG que tá sempre com a gente, não tá sabendo da quantidade de financiamento coletivo que tá rolando, né? Eu tomei esse susto quando eu vi, são 5 financiamentos ao mesmo tempo. Eu confesso que um desses eu não conhecia, fui conhecer agora que o Rafael me mandou. Eu não tava sabendo desse. Deixa eu ver, foi e feitiçaria? Deixa eu abrir aqui o link, isso. Foices e feitiços. Foices e feitiços. Eu não tava sabendo. É do mesmo cara que fez a Tise? É do Marcelo Pasqualin, ele que fez. E eu também eu conheci o dele só por divulgação mesmo lá no próprio do Facebook, que ele me mandou o link e tal, mas eu não tava atinando que já tinha começado, que estavam 5 rolando ao mesmo tempo, né? Então, para listar aqui pra galera, tá rolando financiamento do The Loyal, do Shadow of Demon Lord, do Galune, do Foices e Feitiços e do Might Blade. Sendo 2 desses RPGs nacionais, né? No caso é o Galune, que é do Diego. É Diego ou Diogo? Não, Diego, eu acho que é o nome dele. Então 3, né? O Foices e Feitiços. Exatamente. São 3, isso mesmo. O The Loyal, que é o do Jorge e do Rafão. Inclusive o Jorge foi no último roda lá, falou bastante do jogo. O Galune também, o cara foi lá, falou bastante, explicou do sistema e tal. E tem o Foices e Feitiços. Então, cara, são 3 jogos, tipo, só 2 são traduções, né? Você pensar nessa mudança de cenário que tem bastante coisa nacional saindo, né, cara? E coisa diferente, né? Fugindo do tradicional, só fantasia medieval, assim, desses a gente tem, eu acho que dois são fantasia medieval, assim, eu acho que seria mais um fantasia medieval bem mais clássico, o outro puxado para essa pegada pulp, né, que é o Foices e Feitiços, né, que eu acho que ele puxa mais
para coisa do espada e feitiçaria, né? Até o nome acho que faz referência a isso. E tem o The Loyal, que aí acho que ele é realmente bem diferente, que ele é mais uma parada sobre histórias de... Caramba, tá fugindo a palavra... De resistência. Então ele cria esses cenários onde tem uma ditadura, tem um império, algo assim, e aí você joga com a resistência, né? Com essas pessoas tentando tirar esse governo e tal. Eu achei bem interessante. Eu também achei bem legal. Cara, tá baratinho, R$45. Exatamente, né? Esse foi um dos que eu entrei. Eu achei a premissa dele muito legal. Ele é bem narrativo, ele joga a ação, a história sempre pra frente, mais ou menos no que o Dungeon World faz, né? Ele é velocidade sempre, a história não fica muito tempo parada. E achei bacana também que ele tem o lance de você todo mundo paga 45, só tem esse nível de contribuição, porque tá na premissa dele que todos são iguais, né, na resistência. E ele é uma campanha flex, então ele já está com 40%, Sim. acho que em 3 dias, e mais uns 5%, não sei se os 50% ou 60% ele libera a versão capa dura, e depois ele vai liberar também 12 cenários de campanha que o Jorge Valpasso e o Rafão vão mandar mensalmente. Assim, eu sei que esse jogo ele já foi muito playtestado pelo Jorge aqui no evento que ele ajuda a organizar aqui no Rio, que é o RPG na BPE, e todo mundo que jogou fala muito bem. Então esse eu apostei, é uma das minhas apostas. E a minha próxima aposta eu vou mostrar aqui pra galera, que vai aparecer agora, ó, Shadow of the Demon Lord. Velho, esse aqui eu pirei quando eu vi a versão gringa. É um RPG Dark Fantasy para quem curte jogos como Diablo, Dark Souls, uma pegada... É uma fantasia medieval, mas assim... Esquece aquele D&Dzão tradicional, é um mundo corrompido, as mecânicas dele para representar isso são muito, muito bacanas. E ele já tá com 48%. Ele é um dos criadores do D&D Quinta, né? Do Robert Traub. Ele é bem isso que a galera respeita ele no mundo do game design, né, cara? Sim, eu joguei um pouquinho com o Felipe Cunha, ele veio aqui em São Paulo na Geek House, num evento que teve aqui, e a gente jogou um pouquinho, o Balbi e o Chaz, a gente jogou pouca coisa. Tava o Ramon também. A gente jogou pouquinho, assim, não deu pra jogar muito, foi coisa de uma hora e meia, e eu curti muito, assim, ele é simples, ele tem umas mecânicas elegantes, não deu pra conhecer muito do cenário, senti o feeling, mas, cara, eu curti bastante o jogo. E, assim, a arte do jogo é animal, assim. Animal. O livro é muito bonito, cara. E uma das coisas legais nele é que a gente conseguir entrar no link dele. O link de todos os financiamentos vão estar aqui na publicação do YouTube. E dê uma olhada neles lá. O livro, o legal do Shadow of the Demon Lord é que ele é um livro só, é o suficiente para você jogar a campanha inteira dele, que eu acho que o livro ele te indica você jogar 11 aventuras, né? Porque na verdade é um mundo sem esperanças, né? Você joga na verdade tentando sobreviver nesse mundo que está chegando o Senhor das Trevas. Então não pensem que há salvação do mundo épico, os heróis, não. Depois do 11º é para o universo acabar, né? É para dar ruim. Mas eles lançaram alguns outros suplementos que expandem isso e estão como as metas extras desse financiamento coletivo. Até falaram aqui o Kamal até comentou aqui no chat. E eu também senti falta em boa parte desses financiamentos aí que a gente está comentando de uma versão só PDF, porque é o que normalmente eu consumo e costuma ser obviamente o mais barato, então às vezes é a única coisa que no momento cabe no bolso. E eu senti falta assim, de ter só a versão PDF. Eu ouvi a galera falando que normalmente essas contribuições só PDF representam no máximo 10% do financiamento todo, mas mesmo assim, eu sinto falta, eu gosto desse tipo de apoio,
Porque às vezes você não tem muita grana, mas você quer conferir o livro, você quer tê-lo e, tipo, você contribui só e pega o PDF. Eu sinto, eu sou desse também, cara. Eu sinto falta. Principalmente quando é um jogo que eu não conheço muito a premissa ou não ouvi muito falar do sistema dele e quero pegar pra ver qual é. Sim. E aí, se eu gostar, depois eu compro o físico. Assim, eu até entendi esse argumento que algumas editoras deram de que não. É pouco do percentual total, mas. Eu acho que um exemplo, acho que a Retropunk chegou a fazer em um deles, eu não lembro se foi no Accursed ou no último dos compêndios, que ela liberou o PDF durante o financiamento coletivo para quem tinha pego as versões que liberava o PDF. E aí acho que você dá até o tempo do cara que vai cair de paraquedas, vale falar, sei lá, R$10 um apoio para levar só o PDF, baratinho, vou ajudar. Aí o cara começa a ler o PDF, ele se encanta com aquilo ali, às vezes ele volta e complementa para pegar o livro físico. Eu acho que eu faria nesse formato. Cara, peraí, eu tenho aqui que tem um apoio que são R$10, mas tipo, só fica agradecimento. Eu acho que poderia ser. Deixa eu só conferir aqui. Puta, não sei, que agora são vários. Que são só R$10, mas só que você só ganha o nome no livro. Poderia, tipo, vir um PDF. Poderia, exatamente, poderia vir o PDF. A galera, tipo, acho que o PDF a galera fica. Tem aquele lance da pirataria. Se não vai ser rentável, tem esse lance também, tem essa pegada, mas assim, se até que ponto a pirataria vai deixar de fazer o cara que quer mesmo comprar, o colecionador, tem essa parada também, né? Porque o pirateiro não vai comprar de qualquer jeito, eu concordo com isso. O cara que vai piratear, ele não vai comprar, não é que tipo. E tipo, o cara que compra mesmo, ele vai acabar comprando. Às vezes ele não compra naquele momento, porque ele não tem a grana. E aí o PDF serve para ele já jogando, curtindo o jogo. E se o jogo for bom, se ele gostar do jogo, ele compra o livro. Ele compra, cara. Ele pode não comprar na hora, mas depois de um tempo ele vai comprar, isso com certeza. Mas parece que aqui, assim, a nossa cultura cultura do Brasil aqui, parece que essas versões digitais ainda não pegaram, assim, isso não só no RPG, isso em tudo, assim, literatura, tudo, parece que não vende bem, assim, só essas versões digitais, mas eu gosto, assim, é o que eu consumo. Eu também. Depois que eu comprei o iPad... Cara, exatamente, eu acho que 90% da minha leitura hoje em dia, e inclusive de RPG, eu faço no iPad, até porque eu leio muito antes de dormir. E aí, para não atrapalhar a esposa, né, a luz está apagada, ler no iPad é muito mais tranquilo do que você acender a luz para ler um livro. Cara, e tipo assim, o iPad eu acho muito mais prático, principalmente se for livros grandes, e RPG normalmente tem livros muito grandes, que ele é fininho e tal, você leva todos os seus livros com ele, assim, acho que para jogar RPG, para consultar, eu acho muito tranquilo. Então, eu vi que muitos desses jogos eles têm a versão em PDF, mas só tem quando você compra o livro, não tem só o PDF, não tem só digital. O pessoal tava falando de um dos financiamentos, a gente tá botando na tela agora, que é o do Might Blade, o jogo do Thiago Jungs, não sei se o sobrenome tá falando certo, Thiago, foi mal, mas tô falando como eu leio, Thiago Jungs. Coisinha Verde, Coisinha Verde, e já tá na terceira edição, né, o Might Blade, que é um dos fantasias medievais com a pegada narrativa que eu vejo muita gente curte aqui. Sim, ele é um jogo, eu nunca li, nem joguei, ele é um jogo mais simples e eu fico feliz que esses jogos estejam chegando no Brasil. Eu acho foda que hoje, acho que praticamente todos os principais jogos, tirando o D&D, eles já estão no Brasil ou eles estão vindo pro Brasil. O D&D ainda não, mas o D&D não tá indo para lugar nenhum, além da língua inglesa, então, né, não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer, não tem pra onde correr, né. E eu acho que é bacana, assim, eu tenho um certo medo, entre aspas, de 5 financiamentos coletivos ao mesmo tempo, se tem demanda para isso tudo, se todos vão conseguir vingar, quantos não vão. A grande maioria já está bem encaminhada, por exemplo, Might Blade aqui está com 70% já.
E a maioria aí tá com um valor bem acessível, assim, o total, né, para ele ser para poder financiado, bater. são jogos mais acessíveis, porque talvez o Shadow acho que é o mais caro ali, né? É. Mas também é um jogo capa dura, deve ser 300 páginas, então... É, cheio de arte e tal, né? Os outros são. A pegada são um pouco mais simples. Por exemplo, o Foices e Feitiços. Ele, nesse momento que a gente tá gravando, ele tá com 144%. Ele já bateu a meta dele, já estourou. Mas mesmo tendo, por enquanto, participado 19 pessoas. Porque a meta é muito baixa, né? O Sim, custo de produção dele é baixo. Então, tem tipos e tipos de sim. financiamentos para a galera entrar. Um que vai ser, como você falou, um livrão, capa dura, papel couché, todo colorido, as ilustrações é, topo de linha, e o outro uma pegada mais básica. O Foices e Feitiços já vai ser o livro menor, já o miolo é preto e branco. É diferente, né? A Lu Anunciação, acho que é isso. Lu Anunciação. Ela Desculpa te interromper, cara. Você fala, Lu, cara, que bom que você veio. A Lu foi da nossa primeira stream de Então, eu Numenera. lembro, é por isso que eu sei. É? É por isso que eu sei. Cara, porque eu já ia ler outra coisa aqui, mas daí eu fui ler, falei, deve ser ela. E ela comentou que vê um problema nesses projetos de financiamento, que é a questão da divulgação, porque o pessoal fica muito restrito ao Facebook. Isso. Mas eu acho que isso acontece porque o Facebook é um jeito barato ou até de graça de você anunciar, e o pessoal não tem grana para investir em divulgação. É complicado. E tipo, quais outros meios que você divulga? Sei lá, tem o Facebook, daí tem as streams de RPG, e blogs e sites de RPG que estão sendo revitalizados atualmente, mas tipo, não tem aquele boom que tinha antes, naquela época de blog, né? O problema também, as pessoas divulgam muito no Facebook porque dizem que atualmente é onde a gente tem o maior alcance para chegar no público, porque os blogs, as pessoas falaram que diminuiu bastante o alcance, né? O acesso mesmo, quantidade de acesso. Só que o Facebook ele tem aquele problema que ele não entrega o post para todos os seguidores. Ele entrega Você tem só que para provar alguns. grana. Aí você tem que botar a grana para divulgar e tentar sair dentro do grupo que já te conhece. É muito complicado. Quando alguém desvendar esse mistério aí do financiamento coletivo, de trazer as pessoas que gostariam de consumir esse conteúdo, mas que não estão visualizando, não estão tendo contato, aí sim dá uma Ela virada. comentou sobre mandar e-mail. Acredito que ela tá falando de e-mail marketing, mas sim, mesmo para você mandar e-mail marketing, você precisa de um banco de dados de e-mail. E daí onde essas pessoas vão conseguir esse banco de dados? É, É complicado, é né? muito complicado. Por exemplo, eu acredito que grandes portais, por exemplo, o Judão, um Jovem Nerd da vida, quando eles divulgam, a gente atinge realmente uma galera que aí é muito fora do que o nicho em si, as editoras conseguiriam alcançar. Mas Ah, tá. Ela tá falando de mandar e-mail pra sites, blogs e afins. Eu acho que a galera manda. É que nem todos são acessíveis, né? O Judão, pelo que eu vejo, ele divulga bastante, assim, essas paradas de RPG. Só que o Jovem Nerd, depois que o Stefan saiu de lá, já não divulga tanto, não. eu lembro que na época do Stefan, quando ele estava no Jovem Nerd News, aparecia muita notícia de RPG. E depois que ele saiu, realmente é difícil, é uma vez ou outra. E normalmente quando tem alguma coisa de RPG, eu acho que é mais coisa lá da gringa, né? Se for um D&D, por exemplo, notícias sobre D&D, mas falar, divulgar um financiamento coletivo, eu não sei. Não estando lá É, dentro, eu não sei se tem que entraria como um post patrocinado. Aí depende, varia muito, né? realmente. Mas eu acho que ainda rola muito amadorismo em financiamento coletivo, infelizmente. Também acho. Eu acho que, por enquanto, a gente ainda não atingiu o nível de planejamento profissional. Não sei Uhum. quanto tempo mais a gente precisa trabalhar para chegar nesse nível, mas, por exemplo, o Enzo está falando ali, graças ao Stefan, que o Violentina, o Ed e o Pulse apareceram lá no Jovem Nerd. Mas acho que, principalmente do financiamento coletivo,
você precisa de uma cancha antes de lançar ele. Um exemplo que eu vou saber se estão passando agora é o The Loyal. Antes do financiamento sair, o Jorge Valpassos, o Rafão, a galera toda da Lampião já divulgava muito conteúdo dele. Já estavam mestrando mesas, playtests nos eventos. Então, quem entrou no financiamento coletivo dele provavelmente é o cara que já jogou, já conhece, já estava esperando o livro chegar. Você pensar uma forma de criar o hype antes de botar o financiamento na rua é uma questão interessante também. Sim, o Zender, ele comentou ali que o ruim dos jogos indies é que nenhum deu pra jogar campanhas longas. Cara, discorda, assim, é que tem muito jogo indie, assim, tem jogos que são pra um one shot e jogos que você joga campanha longa, assim, assim, depende do jogo. Se eu fosse generalizar, eu concordaria com ele. Normalmente, assim, quando eu penso em indie, vejo indie, eu vejo um jogo que quer atender uma experiência específica, não quer ser generalista, e ele realmente não foca nesse lance de fazer campanhas longas, não. A galera eu acho que essa mais o rolê narrativo, assim. No geral, tipo, os jogos indies narrativos, eles são mais assim, essa coisa mais curta, mas você tem, tipo, até o Balbi, acho que foi o Balbi, ele corrigiu isso no último roda, acho que foi no último roda que a gente comentou, ele falou, cara, o indie não se restringe apenas a jogos narrativos, tem indie de todo tipo, tem gameista, tem simulacionista, indie é independente, né, cara? Sim, sim. O Mr. HB estava comentando ali que o The Loyal foi bem organizado, que ele via a mesa do jogo meses antes do financiamento. Eu lembro disso, cara. Eu lembro do pessoal tá fazendo hype no Facebook, do Valpassos tá mestrando aqui no Rio, e não tinha nem... Ele falou, vamos lançar mais lá pra frente, mas os caras já estavam jogando. Acho que já tinha o quick play dele pra você jogar, pra baixar as regras, tinha uma parada dessa assim, eles já estavam divulgando. Sim, sim. E o Encho falou, jogo indie não é feito pra substituir seu D&D, é um jogo rápido e intenso normalmente. É o que eu penso. Eu acho que é pra ser, até a Lu também falou, é pra ser colaborativo e mais acessível pra quem tá começando. É um outro que eu acho que o termo indie ele é muito amplo pra você definir um estilo de jogo. Eu acho que o indie define mais um estilo de publicação, de você publicar independente o jogo. É claro que quando você faz sozinho o jogo, sem apoio, sem uma grande editora por trás, você acaba tendo uma certa pegada em comum entre vários jogos. Mas, enfim, eu não quero definir indie como um gênero de RPG, e sim como um jeito de publicar RPG. Mas assim, até porque se a gente for parar pra pensar, as grandes editoras no Brasil, a própria editora é meio indie, né, cara? Não é uma editora no Brasil, Abril, com certeza. Né? Não é uma editora Record. É a galera, que juntou, sei lá, uma Anésio a gente não tem mais Abril publicando RPG. Ou tipo, a Devir nos tempos áureos delas, assim. Uhum. O Dan tá falando, o exemplo tá nas streams RPG, o Critical Role tá numa única campanha de anos, nenhuma no Brasil faz isso, mais ou menos. O rolo dado do Azecos tá no episódio 50, acho, cara. E o Gruntar também teve umas campanhas longas, né? Antes dele terminar e ir pro Sombras da Guerra. Eu acho que é mais a pegada deles, assim, não necessariamente... se bem que os jogos que eles escolhem D&D favorecem, normalmente né? Tem aquela coisa do level 1 ao 20 e tal. Favorece a pegada de você fazer uma campanha mais longa. Mas se pegar, por exemplo, o RPG das Minas, até onde me consta, tá vindo uma campanha desde o início, a mesma campanha, né? Sim, eu não acompanho, sim. Então não posso falar com propriedade, mas pelo que eu sei é isso, tipo, e já tem bastante episódio lá, né? Uhum. E o Einstein lembrou também, o indie virou meio igual indie rock. Era pra ser uma forma independente, mas acabou virando um estilo específico. Acho que sim, cara. Até porque eu acho que a galera do indie se junta muito, elas têm um grupo muito unido, a gente sempre vê, cara. Mas se você parar pra pensar, tipo, por exemplo, Júlio Matos. Toda a galera do old school é indie, mas virou meio que essa rixa de old school versus indie, mas eles são indies também. Faz sentido, mas acho que mais lá fora, porque aqui, sei lá, eu não vejo muita
muita rixa entre eles assim, não, cara. Ah, tem várias tretas. Porra, nos grupos rola muita treta. Tá no bastidor? Infelizmente. É. A gente dá risada, mas é meio triste isso, porque acaba dividindo a galera. É verdade, podia unir, mas tá dividindo. Bom, vamos passar no mais um item, senão a gente fica falando de financiamentos e assunto que dá pra muita coisa. O terceiro item que a gente colocou de novidade é o novo vídeo do Vertente Geek, que assim, quando eu vi, eu pirei, o Roxo e o Pedroca deram um salto, né, do nível que a gente tem de vídeo. Os caras cheios dos chroma key, cara, esse vídeo ficou muito maneiro. E a pegada dele é tipo cara, eu tô com muito medo, uma historinha, ó. Não, cara, a gente tá... Galera, tá ouvindo, deixa eu botar pra aparecer a parte do o vídeo rolando deles. É o chroma key, cara, que os caras fizeram muito da hora. Depois aparece eles mudando de personagem. Entra o roxo flutuando, velho. Palmas. Quem não viu... Cara, eu fico imaginando o trabalho que dá pra editar isso. Pra editar isso, assim, um dos temas que... Não, tipo, todas as etapas. Todas elas, produção e pós-produção. Deve ser foda, cara. Deve ser tenso fazer uma parada dessa. Entra fumaça. Cara, os caras tão de parabéns. Então, quem puder dar uma olhada. É uma série dele muito legal, que é a Escolinha de Mestre, que é pra galera que sempre... eu quero jogar RPG, não sei como é que eu vou aprender a mestrar, não sei o quê. Essa série dele está muito, muito boa. Então, tira um tempinho. O vídeo acho que tem 6 ou 7 minutos. Olha lá, tô pedindo pra você colar no link o vídeo. O vídeo. Ou colar no link. Colar o link no chat. Deixa eu botar o link aqui no chat. Mas é pra vocês salvarem pra assistir depois, tá? Não é pra assistir agora, não. Nem quem tá aqui no chat, nem quem tá no YouTube. Mas curta o canal do cara. Eles deixaram a formação Fireball, né? Como outra galera lá, o Stefinha tomando conta. E estão fazendo essa série dentro do Vertente Geek, que tem outras coisas, tem games digitais e tal, mas eles voltaram com essa parte do RPG e tá muito, muito legal. Eles deram uma renovada no próprio Vertente Geek. Lançaram inclusive um vídeo que eles falam da proposta do canal e tal, dos compromissos. É bem interessante. Dê uma olhada, que vale muito a pena. Eu acompanho eles desde do formação. Apesar de que uma boa parte do conteúdo, como era muito voltado para D&D, eu não sou fã, mas eu curtia ver os vídeos e eles apresentam novos RPGs, assim, isso eu acho muito bacana, assim, esse serviço que eles fazem. Eles estão fazendo uma série agora com o Jade Punk, desde o unboxing até falar um pouco sobre o sistema, explicar tudo, e é muito bem feito, e além do que o carisma do Pedroca e do Roxo, né, os caras mandam bem demais. Então quem puder dar uma olhada nesse vídeo também. O nosso próximo item, que acho que é um dos maiores também, junto com o financiamento coletivo, que foi uma grata surpresa. E aliás o Encho, que está aqui no nosso chat, vai poder ajudar a gente a participar. Com certeza. É a nova onda de zines nacionais de RPG. Rapaz, fiquei muito feliz. Só desse começo de estar rolando agora que eu lembrei aqui, tem o Conexão Fate, o Caveira Velha e o Cyber Mamute, que o Encho está participando. Muito legal. Cara, não é um zine independente, mas a volta do Dragão Brasil vai ser uma revista digital, né? Sim, sim. Então tá tendo essa renovação. Agora eu fico perguntando se esse formato ele dá certo hoje em dia. Porque eu acho que volta o mesmo probleminha dos PDFs, das versões digitais. Será que a revista digital é um formato que dá certo hoje? Eu tô achando o rolê foda, mas será que vai ter adesão? Eu acho que vai depender muito do modelo de negócio que a galera for seguir. Eu não sei, até a Dragão, o Trevisan anunciou lá no World RPG Fest, né? Mas eu acho que foi só, deu aquele gostinho, mas a galera não detalhou. Não deu muito detalhe, assim, de como ia ser, né? A gente tá esperando ainda, ansioso, essa parte. O rolê da galera do Zine, eu acho que é mais aquela pegada do faça você mesmo, né? De chegar e meter a mão, fazer uma produção independente. Eu recebi as duas do Conexão Fate, do Fábio Silva, e é muito maneira. Aliás, na Conexão Fate tem propaganda do Perdidos no Play, do Terra dos Mundos. Sim, lá, né? Cara, muito legal. Cara, é muito maneiro. Mas legal. Assim, eu pergunto isso pelo seguinte: faz sentido você ter uma revista digital coexistindo com blog? Assim, não é muito mais fácil existir blog, mas pelo menos o Conexão Fate e o Caveira Velha,
eu já vi a parada física, né? Então eles estão fazendo físico. Eu não sei, eu acredito que o Cyber Mammoth também vai ter um impresso dele. Eu não sei. O Encho acho que pode o Encho acho que pode aí. responder. Até a minha visão foi ao contrário. Eu entendi que ele seria só digital, por isso ele era cyber. Acho que eu fiquei com essa parada na assim, cabeça, mas não assim, sei. faz sentido você ter aquele PDF fechadinho em vez de várias postagens num blog. Você entende o dilema disso, assim? Tipo... Porque normalmente PDF não é uma parada legal para você ler na tela do computador. Ele é bacana para ler em tablet e alguns são adaptados para ler também em celulares. Mas o blog normalmente ele se encaixa em ambos, né? O problema do blog é você achar o conteúdo. Eu gosto, por exemplo, o Encho fazia na Log XP, uma das primeiras que eu conheci das revistas digitais sobre RPG, sobre a pegada indie, que eu acho primeiro a qualidade da editoração digital no formato de revista que ele fazia era animal. Acho que ele teve uma das edições que era falando a história da Dragão Brasil, né? E eu botando no tablet, por exemplo, que é onde eu leio, eu me sentia realmente lendo uma revista. E eu acho que o formato condensado dentro de um PDF, ele não se perde. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em blogs para... Por exemplo, se eu quiser buscar um artigo falando sobre como criar, dando dica e tal, para você achar ele. Falando exatamente isso no chat. Esse é o meu problema com o conteúdo no blog. Eu acho que a revista digital é boa. A minha única ressalva, que eu não sei como é que eles vão fazer, principalmente a Dragão Brasil, que é, assim, o nosso maior canal, né, de divulgação, desde que a gente era moleque, ela já existia. Eu não sei como é que ela vai conseguir um modelo financeiro para ela se manter, porque é uma parada profissional, são várias pessoas que participam. Acho que o Encho falou aqui que o Eduardo Caetano vai ter uma coluna sobre indie, tem ilustração, Sim, tem diagramador, tem revisor, tem editor, é profissional. A galera que tá ali tem que receber, tem que ser remunerada, é diferente de um zine que o cara faz como hobby. Mas assim, tem uma questão que eu acho que é do SEO, que como eu tô trabalhando com isso, então é algo que eu acabo prestando mais atenção. E até remete à minha volta ao RPG, assim, que eu voltei alguns anos atrás, que foi justamente isso. Eu tava querendo jogar uma parada meio Cthulhu. Tava querendo jogar, eu sabia que não tinha... sabia não, eu achava que não tinha nenhum sistema em português. Então eu falei, puta, vou buscar uma adaptação aqui pra, sei lá, um sistema de insanidade pro GURPS. E aí eu digitei no Google e eu caí no pontos de experiência do Diogo. E comecei a ler o blog, porque, cara, talvez seja o melhor blog de RPG do Brasil, ou um dos. Ponto de experiência tem muita coisa autoral foda mesmo, eu recomendo, por mais que o Diogo foque bastante em old school, talvez não seja a sua praia, mas o blog em si é muito bom, e eu caí lá, achei essa matéria sobre insanidade, adaptando para vários sistemas e tal, e cara, voltei a jogar RPG por causa disso, porque eu caí lá por causa do SEO. Será que com o PDF você perde muito do SEO, assim? Então acaba sendo um medo meu, assim. É difícil você depois indexar, né, o que teve. Exatamente, ali pra você achar no Google. O Google não indexa o PDF como ele indexa o conteúdo do seu blog, né? Faz sentido realmente pensar em como será que ele lança o PDF e aí no PDF ele tem que fazer um post com, sei lá, com os então, por mais, né, que vocês levantaram essa bola porque é ruim de achar os posts antigos, mas a galera que às vezes acaba procurando algum termo no Google acaba caindo nesse conteúdo antigo. Tipo, se você está procurando algo específico e daí tem lá, sei lá, regras para tal coisa, adaptação, tal coisa, você acaba caindo nesse conteúdo. Assim, eu acho só difícil você levar, por exemplo, uma mesa de jogo. Eu acho que sim, o Zine, tanto em PDF, mas principalmente o físico, como o Fábio fez o Fate Supers, né? Você quer usar alguma coisa do Zine na sua mesa, ele é bem mais prático. Mas ele formato de Zine, como o Fábio e o Diogo e o Balbi estão fazendo no Caveira Velha,
que você produz, você vende, você envia, o custo dele é mais baixo. Eu acho que essa pegada, eles não é feito para ele ganhar grandes escalas, por exemplo. Assim, acho que o Diogo, o Balbi e o Fábio depois me corrigem. Deve ser, por exemplo, se tivesse que vender e enviar 3 mil, seria tenso para eles, né, na produção. Não, é pouquinho. É um rolê bem indie mesmo, bem faça você mesmo. Não, é maneiro, assim, mas eu fico pensando se faz sentido. Uma das coisas que o Trevisan falou, por exemplo, nessa palestra, é que, tipo, a revista na banca da Dragão Brasil hoje não tem sentido, cara, e não é isso que eles vão fazer, porque não dá. Mas, assim, a Dragão Brasil naquela época, por ela estar numa banca de jornal, ela fez muita gente começar a jogar RPG. Assim, não foi meu caso, mas eu conheço muita gente que começou a jogar porque tava olhando na banca lá, tava procurando uma revista de games ou um quadrinho, pum, viu aquela capa da Dragão Brasil e, tipo, jogue Pokémon. Bom, peraí, vou jogar esse Pokémon, que porra que é essa? Eu nem sabia o que era RPG, comprou a revista porque tava lá, jogue Pokémon. Mas eram outros tempos que a galera ia na banca de jornal. Sim, agora a galera nem vai, exatamente, né? Agora a banca de jornal, para você impactar o cara, é o Facebook, é onde ele tá lá com o scroll rolando, ou no YouTube, por exemplo, o cara tá vendo um vídeo e acabou o vídeo que ele assistiu, entra outro que o cara não sabe de quem é, ele para e continua assistindo. É pensar um formato que você pegue o passante, por exemplo, o cara que não te procurou, mas esbarrou contigo, né? É complicado. E o Mr. HB falou uma coisa muito importante, a Dragão Brasil só não pode focar só em Tormenta, né? Aliás, óbvio que é o sistema deles, é o cenário brasileiro mais famoso que tem, mais jogado. Mas hoje em dia, não é mais a década de 90 que a gente só tinha o Tormenta, D&D, GURPS, mas não sei, eu acho que eles não vão só focar em Tormenta não, cara. Até na própria época, mesmo na antiga, o que eu curtia pra caramba eram as adaptações que eles faziam, sei lá, de filme, de anime, para todos os sistemas. Eu era jogador de GURPS, então eu pegava lá na minha partezinha de GURPS, ia lá e usava as estatísticas. Mas, inclusive, nessa mesma palestra, eles comentou esse negócio do Tormenta, que eles falaram que em determinado momento eles cansaram de dar suporte para sistemas que nem a editora responsável pelo sistema no Brasil, no caso era a Devir, dava suporte, e eles que estavam sustentando esse RPG. No caso ele comentou de GURPS, mas acho que vale para outros títulos também. E daí falou, não, cara, por que a gente vai ficar dando suporte para esse jogo, sendo que eles mesmos não estão preocupados? Vamos dar suporte pro nosso jogo, que paga o nosso salário. Sim, e aí eles começaram a focar mais e mais em Tormenta. Eu também concordo, eu acho que não pode ficar só em Tormenta, mas pelo que eu ouvi da proposta dele, não vai. Até porque não é esse o caso. E o cenário mudou muito. Antigamente era eles e a Devir só. Hoje em dia pulverizou muito. Tem a Retropunk, tem a Pensamento Coletivo, tem a New Order. E são editoras que estão muito próximas do público dela e dão suporte aos jogos que eles estão trazendo. Então, eu sei lá, às vezes a própria galera da Jambô não vai escrever uma matéria, mas eu acho que eles diversificaram isso, né? Que eles falaram lá, que eu achei muito legal, ele falou, a gente não vai trabalhar com uma matéria paga, mas o que a gente vai fazer? A gente vai chegar nas editoras e vai falar assim, ó, você quer, por exemplo, a New Order, você quer uma matéria do 13ª Era? Quero. A gente tem o espaço lá, mas você vai pagar quem vai escrever essa matéria. Tipo, a gente não vai cobrar para ela estar na Dragão, mas todo o dinheiro para produzir a matéria, você vai, tipo, o cara que vai escrever a matéria, você vai pagar esse cara que vai escrever essa matéria. Nós vamos editar e isso vai passar pelo nosso crivo de editores, e se for uma merda a gente não vai publicar. Mas a gente não vai cobrar de você. Mas o salário da pessoa que escreve tem que ser pago, e aí a editora paga. Então, tipo, esse rola meio que uma parceria com as editoras. Então eles vão chegar em cada editora e falar, ó, você quer matéria de tal, contrate alguém que escreva essa matéria. Eu achei muito legal, assim, essa proposta, que é um jeito de divulgar o jogo, e acho que todo mundo sai ganhando, assim. Eu acho que é um formato bom também. Não vai ter, que nem o Mr. HB falou ali, se é uma revista de RPG ou de Tormenta. Eu acho que vai ficar uma revista de RPG, sim. Vai. Tem galera foda envolvida. Eduardo Caetano tá lá, vai falar de indie. Tem uma, galera da RPG Notícias vai falar de notícias de atualidade.
tem uma galera foda envolvida, eu acho que a parada vai render sim. E o próximo item da nossa pauta aqui, aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, é o novo suplemento gringo do Numenera, que é o novo Character Options, é o Character Options 2. Eu adoro Numenera, porque o sistema é muito simples, é um dado, um número, e você resolve quase tudo com ele. E a Monte Cook Games, né, do Monte Cook, ele dá muito suporte para o jogo. Ele já saiu o financiamento dele lá, acho que é de 2013, na gringa, e toda hora sai suplemento novo pro Numenera, sai suplemento pro The Strange, e eu curto bastante esses que expandem as opções dos seus personagens, de você fazer, seriam, sei lá, se a gente fosse transportar para um D&D, seriam raças e classes novas, e que acrescentam muito ao jogo, né? E esse aqui acho que é um dos primeiros do Numenera que ele traz um novo tipo, que no Numenera seria, sei lá, como é que não é nem seria a raça, tal tipo do teu personagem. Ele é o primeiro que traz 2 novos. A gente não vai ter agora mais somente o Glyve, o Nano e o Jack. Ele adiciona aí o Glint e o Seeker, que parece com, segundo o post, aliás, linkando aqui o post da RPG Notícias, que fala bem do suplemento, explica pra galera o que é. Então, para quem curte Numenera aqui nas nossas streams e tá pegando os PDFs da gringa, acompanhando com o brasileiro, vale a pena ficar de olho. O PDF já tá vendendo lá na Drive-Thru. Quem quiser expandir suas opções, tem esse suplemento aí que eu indico. Você chegou a jogar, Kais? Não, eu não joguei o Numenera, joguei o The Strange. E eu gostei muito do... É The Stranger, né? Eu gostei bastante do sistema. Eu não gostei tanto do cenário, mas uma das minhas críticas era pouca opção, cara. Acho que só 3, né? Eu tinha pouco. Principalmente porque normalmente você joga um grupo com 4 ou 5 jogadores, e daí, sei lá, vem meio aquela ideia de D&D, daquele grupo variadinho, pra não repetir as classes, e não tem como, você tem que repetir algumas. Porque o lance da pegada deles, na verdade, é que para você construir o seu personagem, você varia 3 coisas. Você varia o tipo, o descritor e o foco, para você chegar no personagem. Então, o descritor também achei que eram poucos, assim. Eu achei um número pequeno, pelo menos no caso da Strange. Com certeza, no básico do Numenera também. Por isso que eu gosto muito desses 2 suplementos. O primeiro, Character Options, que já tinha, e desse agora. Que, cara, aí expande muito, muito. Você pode fazer vários personagens. Talvez com esse tipo de material fique mais legal mesmo. Porque eu achei que, sabe, as combinações eram poucas, assim. Eu achei meio restrito. E, assim, quando eu bati o olho, eu pensei que era uma parada meio fake, que você podia criar qualquer coisa, assim, qualquer nome. Mas não é. Ele tem um negócio certinho que tem as habilidades e tal. Tudo bem, mas eu achei a quantidade pequena, assim, não tinha muitas opções. Mas, então acho que esse tipo de conteúdo, ele é essencial. Mas, cara, já tem 2 suplementos, é coisa pra caralho né? Agora já tem muita opção pro Numenera. Assim, pra mim ficou show de bola, porque dá pra fazer um personagem com várias mesas e eles não se repetirem. Realmente foi uma excelente adição. Mas, pulando a nossa próxima notícia, que é uma também rapidinha, mas pega a galera que é fã de D&D, a Wizards of the Coast lançou um novo Ranger, né, para a 5ª edição, na última Unearthed Arcana, e eles querem saber a opinião da galera da fanbase, o que tá achando dessa mudança que eles fizeram, e talvez, acho que para ver se no futuro eles mudam mesmo, vai entrar no cânone do jogo, se eles fazem realmente alteração pro Ranger. Mas eu não sou muito jogador de D&D. Não, eu também não, mas eu acompanhei a discussão que até rolou lá no Roda, o pessoal discutindo e tal, e daí levanta a pergunta que, tipo, eles mudaram muito porque a classe estava fraca. Mas qual que é a parada? O que eles consideraram o fraco? O fraco é em combate, cara. E eu fico perguntando, assim, será que toda a classe tem que ser forte em combate? Exatamente. Aí alguém, eu não lembro quem, acho que foi até o Pedro, ele comentou que não é nem questão só de força, mas de ser
ter opções interessantes. Aí acho que faz mais sentido, mas sei lá, é uma coisa que me incomoda no D&D, mas tá dentro da proposta dele de ser um jogo gameista, é puta, tem que ser super equilibradinho, toda a classe tem que ser equivalente em combate. Acho que isso tira um pouco da graça do jogo. Pelo menos nas versões antigas não era assim, as classes eram meio desbalanceadas. Ou tinha classe que começava muito fraca, depois terminava muito forte, ou ao contrário, né? Começava muito forte e ia ficando merda. Não. Mas eu acho isso legal, assim. Assim, o que eu achei legal nessa história, embora eu não conheça ainda muito a fundo sobre D&D, nem sobre a classe do Ranch, a diferença do antes e depois, por exemplo, mas o que eu achei interessante é a Wizard of the Coast tá muito ligada na recepção do público dela e ouvindo, e não tá tipo, é o meu produto, é o meu jogo, joga quem quiser e é isso aí. E tanto que foi um dos motivos que a quinta edição agradou bastante. Eles ficaram um bom tempo playtestando como Next, né? E alteraram muitas coisas que vieram de feedback da comunidade. Tipo, isso realmente é bacana, mas pelo formato que o D&D é publicado, né, de livros e tal, eu fico imaginando o quão viável são essas mudanças, né? Você mudar uma classe básica do jogo, tipo, e falar, isso aqui é canon agora. E aí, como que você faz? Você não tem como mudar os livros que você já vendeu. É complicado, você tem que pensar em algum método, se você vai mudar, vai deixar ele como opção, ou vai depois lançar, sei lá. Na quarta edição teve o livro do jogador 2, 3, né? Teve vários. Será que na quinta edição depois vai surgir o livro do jogador 2? Fica complicado, né? Mas, assim, uma das propostas do D&D, pelo menos o que falavam, né? É dele ser meio modular. Então, talvez isso encaixe. Tipo, tá aqui essa classe, essa é uma versão nova, você usa se você quiser, tá aqui. E as nossas duas últimas notícias desse Jornal do Aventureiro, episódio piloto, elas falam sobre streams de RPG, só que principalmente de streams RPGs da gringa, das maiores dela. Uma me pegou realmente de surpresa, eu não esperava esse movimento, pelo menos agora, que as streams do Critical Role e do Tabletop, do Will Wheaton, eles vão passar para serviços pagos. Isso é uma mudança bem grande, né? Uma quebra de paradigma que a gente tinha de... Será que uma transmissão de um board game ou de um jogo de RPG do Critical Role é um produto de massa que as pessoas vão querer assinar para assistir, exclusividade? Cara, eu acho que eles sempre vão ter o público deles. O Critical Role, principalmente, ele é uma stream, tipo, tá muito superior a qualquer outra, assim, o trampo que eles fazem é muito foda, mas eu acho que, puta, vai ser meio um tiro no pé, eles vão ganhar dinheiro sim, mas isso daí, pelo que eu tava lendo uma entrevista do Matt Mercer, isso daí não é coisa deles, como grupo, isso é coisa da Geeking Sound, nem da Geeking Sound, é de quem é dono da Geeking Sound, eu não sei quem que é, um grupo acho lá, que tem um né? grupo grande agora por trás, e pelo que eu li também, deu a entender que o próprio Matt Mercer não gostou disso. Não gostou. Porque, sei lá, eu acho que eles nem fazem a parada pra ganhar dinheiro, né? Pelo que eu sei, boa parte do dinheiro que chega lá vai pra caridade. Então eles não fazem pela grana. Já tá claro, cada um tem. Eles têm o trampo deles, né? Eles são atores, dubladores. Eles não precisam disso e, tipo, a parada arrecada uma grana. Mas eles não fazem, né, pela grana. Então o que eu acho que eles querem é atingir um número máximo de pessoas. E para isso você tem que colocar seu conteúdo de graça. Se colocar exclusivo é complicado, né? Não tem como. Por mais que eu acho que vai ter um bom público ainda, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai bater 30 mil pessoas. Exatamente, porque a pegada que eles explicaram agora é que as transmissões ao vivo continuarão gratuitas ainda pelo Twitch, só que as sessões passadas vão estar só disponíveis nesse conteúdo pago. Então, quem quiser começar a assistir agora, o cara teria que pagar, senão ele vai pegar
uma campanha longa já iniciada e para ele não vai ter tanta diversão. Sim, e pelo que eu sei, assim, eu não acompanho, meu inglês não é bom o suficiente para eu só de ouvido acompanhar, mas pelo que eu sei, são jogos de 4, 5 horas. Então, tipo, é complicado de você acompanhar ao vivo isso. É muito tempo, ainda mais assim, atualmente, tipo, é aquela correria e tem aquela questão, pelo menos pra gente, né, de fuso horário. E muitos meus amigos que acompanham, eles vão vendo aos poucos durante a semana. Eles deixam lá no trampo, rolando no YouTube e vão acompanhando e vai indo. Agora daí, puta, é pago. Exatamente. Não sei se a galera vai pagar. Pelo menos a galera, por exemplo, e aí, sei lá, esse serviço só tá disponível lá nos Estados Unidos. A galera que assiste aqui parou, não tem mais opção. E não só aqui, né? Porque eles têm público no mundo inteiro. Sim. Não sei. Assim, o Matt Mercer, ele falou, não, nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mas, sei lá. Eu acho que é bem provável que eles acabem saindo. Tipo, sai fora do Geek Sundry e por conta própria. Porque eu acho que eles têm bala na agulha pra, tipo, conseguir um lugar, contratar uma equipe e fazer o mesmo rolê sem ter o Geek Sundry por trás. Embora a estrutura que o Geek Sundry dava pra eles absurda, né? Era câmera profissional, era estúdio, era outro nível. Aliado à qualidade dos caras, que eram atores e dubladores profissionais, assim, você não tem como comparar, não tem nada parecido com o Critical Role, por exemplo. Eu acho que é virtualmente impossível você emular aquilo ali se você não tiver a estrutura e a qualidade do material humano dos caras. Sei lá, sim. não vejo, por exemplo, a gente conseguindo replicar nada parecido no Brasil. Não tem a grana nesse. Já começa aí, a gente não tem a grana e o retorno. Sim. Tipo, cara, é muito dinheiro que eles reúnem assim lá. Mas por um outro lado, eu fiquei pensando, cara, que louco que a gente tá numa época que pessoas, assim, um grupo grande de investidores, o cara bota isso como no negócio dele, né, como a meta de arrecadação, uma partida de RPG, velho. Sim. E pensar que vai ganhar dinheiro com assinantes disso. E até é o link da nossa última notícia, que é de hoje, que também é lá do N-World, falando que o Critical Role atingiu a marca de 30 mil espectadores ao vivo e que era correspondente a um ginásio de esporte cheio. E aliás, até a matéria que tem disso falando no N-World, ela começa com uma dorzinha de cotovelo, né? Que eles falam que antigamente ninguém achava que seria legal você assistir partidas de RPG online, que não teria graça. Para RPG ter graça, você tem que estar jogando ou mestrando, assistir não teria graça nenhuma, mas que depois da chegada do Critical Role, isso mudou de figura, né? Porque 30 mil pessoas assistindo, aquilo não pode ser ruim. Aí foram ver, né? Qualidade da transmissão, o mestre é fenomenal, Matt Mercer, cara, tem que tirar o chapéu pro cara, os atores jogando, e isso... é tudo muito incrível, toda a produção, mas, ó, se eu fosse da Wizards, seria um momento que eu ia chamar esses caras, falar, vem aqui, vamos fazer a parada aqui oficial do D&D, e vai ser no Twitch, vai ser de graça, vai ser do jeito que vocês gostam de fazer, a gente só vai só dá a estrutura e pode jogar. Só usa o D&D aqui. Até porque eles já meio que fizeram isso. O Matt Mercer, ele mestrou uma stream oficial, né, do D&D, acho que era Gale Force 9, um bagulho assim, que era da Storm King Thunder. Era ele mestrando, não era a mesma galera do Critical Role. Então, mas assim, por melhor que ele seja, ele... Cara, não é só ele que faz a parada ser incrível. É toda a galera, todos os outros atores. Ele não faz a parada sozinho. Então acho que perde um pouco da graça quando é só ele. Mas se tá rolando toda essa treta ali em volta, se eu fosse da Wizards, eu tipo, puxaria. Mas não sei, talvez seja difícil deles fazerem algo assim, mas eu acho que seria uma jogada inteligente.
E o próprio mudança, né, do cenário, o RPG ele passa a não ser só a diversão de quem está jogando, ele passa a ter que ser divertido para quem está assistindo, ele passa a ser um produto de entretenimento. Sim. Acho que a gente mesmo que faz stream aqui no Brasil, a gente não faz um jogo em stream pensando só na gente. Acho que eu e você podemos falar bem disso porque nós somos jogadores, mestres e principalmente o host dos nossos Sim. canais. Então a gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo no chat, se a galera está interagindo com o jogo, se eles estão participando de alguma forma, porque se a gente jogar numa stream do mesmo jeito que a gente joga uma mesa presencial entre os amigos, não vai dar certo, Não, cara. não faz sentido. Não faz ter sentido. stream disso, né? Não faz sentido. Querendo ou não, você tá fazendo entretenimento. Então é complicado. Você tem que pensar em muitas coisas. Tipo, só aquela galera não teria como fazer isso. Realmente você precisa de um diretor, você precisa de câmera, você precisa de todo esse material humano, como você bem colocou. E a gente vê, óbvio que os números lá da gringa são infinitamente maiores, até porque Sim. a base de jogadores é infinitamente maior que a nossa, mas pensar no número de 30 mil pessoas assistindo uma partida de RPG é muita gente, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de estádio, porque a gente vê, sei lá, esportes, a gente tem visto campeonatos de esporte realmente serem em estádios, né, e a garotada toda assistir, ficar lá na arquibancada torcendo por 12 caras, 10 caras jogando um contra o outro, mas ainda assim é uma competição, né, tem o cara que torce por um time, torce pro outro, ele funciona numa pegada esporte, mas 30 mil assistindo uma mesa de RPG é tenso. E esses caras mesmo já estão lotando teatros. Teve alguns eventos dele que foram nesse formato. Que sim, é um outro nível, uma outra forma da gente repensar o jogo. Cara, esse daí é muito louco. Tipo, esses tempos que a gente tá vivendo, se a gente parar pra pensar, o maior canal de YouTube é um canal gamer, né? Uhum. E é de um cara jogando e fazendo graça. Então é muito louco. Tipo, nos anos 90 nunca a gente ia imaginar isso, né? Que pessoas iriam pagar e tipo, serem fanáticas por pessoas que ficam jogando um joguinho, seja eletrônico, seja RPG. E sei lá, hoje que tipo, os youtubers mais famosos do Brasil, boa parte deles são gamers, né? Sim, então sim. Tipo outros tempos, né? E eu acho que a galera tem que se adaptar a isso. E talvez a Wizards esteja na hora de sabe, abraçar isso. Porque, cara, isso tem um potencial de popularizar ainda mais o jogo. Cara, vender bem mais, apresentar o jogo para mais pessoas. Tipo, querendo ou não, por mais que o RPG nos Estados Unidos seja algo assim, consideravelmente grande, ainda é nicho lá. Mesmo lá é nicho. E o Heroic tava falando, cara, o mais foda é dar o poder de intervenção pro chat, né? Que é acompanhar, e mesmo que seja um poder de voto e uma decisão pequena, mas chega uma hora que ele tá jogando junto. Por exemplo, eu acho que quem utilizou melhor na minha stream, por exemplo, foi o Márcio na campanha de Mago, que em alguns dos episódios a galera do chat jogava como um pelotão na Segunda Guerra Mundial. E os caras eram soldados, eles iam falando no chat e ia trazendo pra dentro do jogo, assim. É uma parada muito legal. Eu, quando comecei a assistir as streams do Azecos e eu via que a gente ali no chat dava sugestão pro Quarion Amaryllis, por exemplo, e ele usava isso dentro do jogo, a gente se sentia jogando. Em nenhum momento que eu tava lá no Azecos, eu me sentia só um espectador. Não tô aqui vendo minha televisão. Não, de alguma forma eu tava jogando junto com eles, sabe? E a gente vê que pode ser um entretenimento e pode ser uma plataforma de atingir pessoas novas que não estão no hobby. E acho que até a Lu comentou mesmo da gente usar isso
para engajar com os criadores de RPG, com as editoras e pensar, acho que falta um pouco mais na gente isso, um planejamento que junte tudo, né? Como é que o cara vai, desde a criação do jogo, ele fazer um plano de marketing para até depois terminar no financiamento, ser bem sucedido e começar a ter um phase out. A galera tá falando aqui do Numenera, que eu mestro, a gente estava mestrando no Numenera quando terminou o financiamento coletivo aqui no Brasil, mas o Numenera ele atrasou, ele demorou para entregar, então a gente jogou durante muito tempo. A primeira temporada que a Lu jogou era toda em cima do PDF gringo e basicamente era um sistema desconhecido. A galera que vinha aqui perguntava se era D&D, eu ficava perguntando que jogo era esse, e só agora, depois de alguns meses da entrega do financiamento coletivo, que eu tô vendo o grupo do Numenera no Facebook tá movimentado, tá a galera querendo tirar dúvida de regra, tá a galera colocando cenário, colocando sessão de jogo, discutindo se uma regra é boa, o que eles mudaram. Agora que a comunidade está começando a movimentar o jogo. Eu acho que, por exemplo, quando a gente voltar com a campanha de Numenera agora, vai aparecer um público completamente novo que não conhecia na época. Tá pegando a levada agora, né? O pessoal tá falando desse negócio de interatividade do chat. Eu fico imaginando assim, a realidade do Terra dos Mundos e do Perdidos no Play é de uma categoria, tipo, uma quantidade de público bem menor do que o Azex, o Gruntar. E eu acho que é muito mais fácil pra gente interagir e ouvir o pessoal. Porque, cara, quando eu acompanho as streams do Azex e tem 500 pessoas lá, o chat não para. Você consegue ler. Então eu fico imaginando como difícil seja pra, sei lá, pra você simplesmente interagir. Não falo nem de interferência do chat, não. Falo só de interação mesmo. Pra você ver o que a galera tá falando, é muita gente. Eu acho que aí passa depois, né? Acho que o Azex já tá em outro nível. Já tá em níveis épicos de stream, já consegue gerenciar isso melhor, mas até as pessoas vêm perguntar, cara, como é que você começou, o que eu tenho que fazer para começar uma stream de RPG? Eu falo, bicho, você tem que começar. Sim, tem que meter as caras. Meter as caras. As primeiras vão ser boas? Não vão, cara, não vão. Cara, você tem que meter as caras, tem que aprender. E acho que o principal, você não pode desanimar. Isso aí. No início, porque desanimar. No início você não vai ter público nenhum, vai ser sofrido, vai ter 1 milhão de problemas, isso pode, tipo, desanimar, mas você tem que persistir. Só persistindo você vai melhorar e vai fidelizar a galera pra assistir seu stream. Eu tenho até um controlezinho que eu faço das streams de RPG brasileiras, né, acompanhando a evolução delas, e realmente são poucas que começam e persistem e ficam realmente perseverando, porque não é rápido, no público não vem de uma hora para outra. E a pessoa pode às vezes falar, mas já tem stream todo dia, eu vou competir no dia. Cara, hoje em dia, se a gente divide um público que é pequeno, é ruim, mas se as pessoas forem reparar bem, tem alguns públicos que são específicos, cara. Tem uma galera, sei lá, a Mediri, Tural, Mr. HB, que tá em todas. Mas se você for ver bem, tem um cara que tá só no Azecos, isso obviamente, porque são 500, nós são pouco. Tem cara que tá só no Perdidos, tem cara que tá só no TEAR, tem cara que tá buscando jogo específico. Você vai construindo seu público Mas, assim, eu acho que, já que a gente tá falando desse assunto, eu vejo que tem muito problema que a galera... Sim, eu acho que tem que meter as caras menos e fazer esse stream, mas tem que ter um mínimo de planejamento e sabe, você vai fazer stream, você tem que ter essa mentalidade, tipo, eu tô fazendo entretenimento, eu não tô só jogando com meus amigos e, ok, eu preciso de um microfone razoavelmente bom, eu preciso de uma conexão boa, porque senão não dá, realmente você não vai conseguir público, tipo, a gente tem que pensar que RPG é uma grande conversa, você tem só microfone... Cara, um microfone cagado entre seus jogadores é o suficiente pra cagar a sessão inteira. Suficiente. Até porque eu li numa das Dragons novas que saem só digital, foi uma entrevista com os streamers de RPG e todos eles, os streamers gringos, né? E todos eles citaram que o principal da parte técnica das streams era o áudio. Que se o áudio tiver zoado, não tem como o cara continuar ali. Porque é difícil você ficar...
E realmente você tem que pensar nisso. Ó. Você vai começar, ainda mais o mestre, que é o que mais fala. Você vai continuar, vai começar já fazendo com o microfone do notebook. Velho, vai ficar zoado, vai ser difícil o cara parar de ficar também, horas. eu tento dar uma olhada em todos os streams que eu descubro. Aí você vai ver o cara tem uma conexão muito ruim, que com uma taxa de upload ruim, ele vai rostear. Não dá, cara. E aí o que acontece? Ele não consegue público mesmo, porque a qualidade técnica é muito ruim. E aí ele desanima. Então você tem que ter um mínimo ali de equipamento, né? De conexão de tudo. E daí persistir, cara. Ir trabalhando e melhorando e vendo as outras streams, o que dá certo nas outras streams, o que não dá, o que dá errado, e vai trabalhando aí. Isso aí. Bom, terminamos nossa pauta. Terminamos, né? E, porra. E ficou grande, né, cara? O episódio que ele achou que ia ficar pequeno. Ficou grande mesmo. Ficou bom. A galera participou bastante. Então, obrigado aos nossos beta testers aqui do chat, que uma galera apareceu, Lu Anunciação, mó tempão que não vinha, tá aí. Olis também veio, Itural, Heroic, Antrax, galera, tudo Mr. HB que tava aí. Brigadaço por vocês terem vindo, participado desse piloto aqui com a gente. Obrigado, Kais, por ter aceitado o meu convite em cima da hora. Eu que agradeço o convite. Cara. Foi uma honra você ter vindo aqui no canal. Primeira vez, espero que de muitas, né? E agora eu vou só expandir o convite pro resto da equipe lá do TEAR, pra eu roubar um pouquinho do Chess, um pouquinho do Capo lá. Não, claro, sim, eu já peguei alguns emprestados, alguns participantes aí, sondei outros. Tá certo, a gente faz essa mistura. Sim, sempre. Valeu você que tá aí assistindo a gente pelo YouTube, ficou até o final, tá, cara? Não assinou o canal, assina aí, dá o joinha, compartilha, isso ajuda bastante. Vá também, Caio, faz a sua propaganda lá no Terra dos Mundos. Cara, é isso. Somos uma stream de sessões de RPG, bem parecido com o Perdidos no Play, é o Terra dos Mundos. A gente transmite toda segunda e terça, a partir das 9h30. E, bom, acho que é isso. Aparece lá, twitch.tv/Terra dos Mundos. Você também pode procurar no YouTube. Só procurar Terra dos Mundos que você vai achar. Isso aí. Boa. Então, até a próxima edição do nosso jornal. E boa noite. Boa noite.